Sejam bem-vindas todas. Para quem não me conhece, né, meu nome é Camila Calazans, eu sou terapeuta sistêmica e analista corporal, também mentora da Rubeira Mentoria, que é a empresa que está por trás dessa masterclass, né? Tanto eu e a Regina, nós somos da Rubedo, que é uma empresa de mentorias que ajuda as pessoas a se encontrarem, né? Ela traz um problema, né, que é um sintoma, né, da vida dela, e nós, na mentoria, a gente ajuda essa pessoa a encontrar a raiz desse problema, a curar traumas, a descobrir propósito, né? E cada pessoa vem com uma demanda, e é essa demanda que a gente põe atenção, né? E ajuda junto, né? Com a pessoa, claro, ela fazendo o que é necessário fazer. E nós ajudamos, né? Com a mentoria e as nossas técnicas para auxiliar a pessoa nesse caminho, né? Para encontrar o propósito dela, para superar os bloqueios e problemas que ela vem enfrentando, né? A gente trabalha com empresas também que querem ajudar os seus colaboradores, querem trabalhar os líderes, né? Que também as empresas vêm com uma grande demanda de problemas, né? E aonde tem pessoas, né? Nós podemos auxiliar, né? Empresa é feita de pessoas, então não tem como trabalhar, né? Ter uma empresa bem-sucedida se não trabalhar os elementos que são as pessoas que ali estão, né? Ah, essa masterclass, né? Ela vem, na verdade, para dar uma pincelada referente ao nosso curso, que, na verdade, eu nem falo curso, né? É um programa de treinamento da postura sistêmica, né? Nós vemos uma demanda, né? Tanto de profissionais da área de terapia, como até empreendedores de outras áreas, advogados, né? Consteladores também, que precisam de uma lapidação nessa postura sistêmica, né? Então, nós trabalhamos, né, e ajudamos as pessoas a entrarem no fluxo da vida, né? Então, o que que seria esse fluxo, né? Que é esse fluxo do mais, né? É quando você está no seu lugar, né? Então, o que que é estar nesse seu lugar, né? Eu vou passar aqui para a Regina, né? A Regina também vai se apresentar e vai explicar mais sobre o que que é o fluxo do mais, o que que seria o nosso programa, né? O treinamento do fluxo sistêmico. Olá. Bom, a maioria aqui, acho que só a Adriana e a Raquel que estavam aqui, que já não nos conheciam, né? Que, é, a nossa metodologia é mais um treinamento, é na prática mesmo. A gente tem vários cursos com várias partes teóricas, né? Só que a constelação, o mundo sistêmico, apesar de ser chamado pensamento sistêmico, ele é uma prática, é uma vivência. Tanto é que para você servir no SUS, precisam no mínimo 360 ou 400 horas de prática, fora a formação, e no direito sistêmico, é, no mínimo 180 horas. E se você não tiver como comprovar, você não consegue servir nesses dois grandes sistemas. O que a gente vê no mercado? Hoje, uma deficiência de uma supervisão. E aí, o que que acontece? Eu já atuo, né? No meu caso, eu não estudei para chegar até aqui. Eu busquei uma ajuda terapêutica para um problema de saúde, né? E depois eu fui estudar como que isso acontecia. É, eu estou em São Paulo, eu nasci em São Paulo, mas eu fiquei mais longe de São Paulo, né? E há 8 anos. Eu vivo somente de atendimentos dessa profissão. Então, na verdade, não fui eu que escolhi, a profissão nos escolhe. E isso é uma coisa que a gente busca mostrar para as pessoas. Por isso que quando eu faço anamnese, eu pergunto a profissão. Eu comecei, eu nichei, eu determinei que público que eu queria atuar e eu escolhi a parte médica e a parte do direito sistêmico. Então, a doutora Josiane Bezerra, ela também faz parte da minha comissão de Direito Sistêmico aqui da OAB São Paulo. Durante muito tempo também eu atuei no projeto OAB Constela, da sede aqui de São Paulo. É um projeto que visa cuidar dos operadores do direito. E é muito importante essa busca de você olhar o seu intrapessoal. Antes de todo mundo ser sistêmica, é importante olhar para esse lado intrapessoal. Fiz a formação de mediadora. Não vou falar todas as minhas formações, que eu assim, não posso ser injusta e esquecer alguém, porque são muitos mentores. Todos eles me ajudaram a chegar aqui onde eu estou. E aí, por ser uma coisa meio que holística, parece, né?
E eu fiz a formação também na área forense. Eu posso atuar como assistente técnica na parte de um processo processual, é, na área do direito. Por quê? É, porque eu queria realmente ter uma credibilidade no mercado. Então, primeiro, eu fui construir uma autoridade, me capacitar, me qualificar antes de me lançar no mercado. Então, é assim, o que eu aprendi foi que tudo é constante e progressivo. Ninguém chega daqui até aqui da noite para o dia. Não existe isso. Para se tornar um especialista, você tem que ter, no mínimo, 10.000 horas de prática. A gente consegue isso direto 5 anos praticando. E o que eu vejo no mercado é que as pessoas, elas fazem uma formação, elas pegam um papel e já saem se lançando no mercado, sem primeiro praticar, né? Milhares de pessoas que eu conheço que estão nesse mundo e elas fizeram uma formação, mas na verdade, né, como diz o Grodeck, que é o pai da psicossomática moderna, ele diz o seguinte, que o primeiro doente a se tratar é o médico. Sempre o primeiro a se tratar é o terapeuta. E aí, eu e a Camila começamos a observar que várias pessoas no mercado, elas gastam em marketing, elas investem em cursos, mas elas não têm o resultado desejado, elas continuam na média. E elas não entendem por quê. É, o que, que é que realmente falta para elas se destacarem no mercado? A maioria começa a fazer um voluntariado. Então, assim, eu vejo que a terceira lei já está sendo violada, né? Que cliente e o profissional, eles têm o mesmo tamanho. Então, eu troco o que eu tenho em troca do dinheiro. Agora, tem que saber se aquilo que o cliente precisa, é o que o profissional tem para entregar. Observando também que a maioria não conhece as ordens da ajuda. Isso é o manual de vida. E aí, essa preparação interna, eu vi que tem a teoria, todo mundo, a maioria lê todos os livros, mas na prática tem uma deficiência de um treinamento, de uma supervisão, de um acompanhamento no mercado. E aí a Rubedo é onde a Rubedo entra, né? Então eu falo para a Camila, nós estamos tão alinhadas que hoje tem uma nova lei, né? Uma normativa de saúde mental, né? A N1, que até março as empresas terão que colocar é, uma ajuda dentro das empresas para tratar, né, o emocional. E também tem uma lei, 14.000, acho que 831, falando sobre isso, sobre a saúde mental dentro das empresas. Algum de vocês já ouviram falar? Então, assim, a gente tem que se preparar para o mercado agora, né, no treinamento. E a intenção também da Rubedo é, como ensina lindamente as constelações, é nos relacionar, nos cooperarmos para né? Sozinha, eu cheguei até um certo ponto. Acompanhada, a gente vai mais rápido e mais longe. Então, agregar, né? A constelação é a ciência dos relacionamentos. Só que assim, eu vejo que cada profissional está isolado. Eles não se. Parece assim que, em vez de eles se cooperarem, eles competem um com o outro. Parece que tem medo de um pegar o cliente do outro. Agora, o que eu também aprendi é que todo novato erra. Só que aonde você vai começar a errar? Na vida do seu cliente? Outra coisa que também ninguém fala. Às vezes, sua vida está congelada, está parada, porque você não para de aumentar o problema do seu cliente e o seu. Cada constelação que você não dá conta, a sua vida fica travada também. Não é só do cliente. E às vezes, assim, você está fazendo, o dinheiro não fica. Então, na verdade, querer viver, né, é diferente de parar de morrer. É como se vocês, cada vez que atender um cliente e não der conta, o que que vai acontecer? Você entrou no sistema do cliente, e o cliente entrou no seu sistema. Então, tem os três tipos de vínculos, né? O primeiro é sanguíneo, o segundo é sexual e o terceiro é de destino, quando você ajuda ou prejudica alguém. E aí as pessoas têm a teoria, mas na prática ela não vê os erros mais comuns que travam a carreira. Faz sentido para vocês? Então as pessoas têm, né, vários cursos teóricos, né,
às vezes, pode também faltar um domínio sobre a técnica. Então, você quer ser um profissional de ponta ou um aplicador de técnica? Porque se nós sabemos que as constelações é personalizada, ela é única como a nossa digital, você não vai aplicar quem tem problema com a mãe, aplicar um problema da mãe para todas as mães. Qual é a arte? A arte é você, é o profissional. Boneco não faz nada, cachorro não faz nada, cavalo não faz nada, constelação não faz nada. Quem faz é o terapeuta. O que que o terapeuta faz? O terapeuta faz o cliente olhar para o problema dele. Não adianta você, terapeuta, ter o diagnóstico. A arte é você fazer com que o seu cliente olhe o problema. Essa que é a grande arte. Saber que tem um problema não faz as coisas acontecerem, né? A maioria também que nós notamos é insegurança em atender. E também uma ausência de uma metodologia. Então, se você só tiver uma ferramenta, por exemplo, eu vou atender aqui a Adriana, né? A Adriana é consteladora, eu sou consteladora. Se eu tiver só a constelação e ela é minha cliente e ela já sabe os movimentos, o que que vai acontecer? Nada. Ela vai fazer o campo perfeito e aí, como é que fica? Isso é um atendimento? Competência é conhecimento, né? E o próximo nível é a habilidade. Como que a gente adquire habilidade? Praticando. E aí eu pergunto, né, para vocês, aonde vocês costumam praticar o conhecimento? Essa é a diferença. Então, o lugar é aqui, hoje, né? Então, assim, vocês têm vários conhecimentos, né? Só que, assim, o que que é a postura neutra? Ou metassentimento, ou uma âncora? Quem é nossos mentorados, quem são, sabe o que que eu estou falando. Mas aí é que tá. Como que eu sei se eu estou numa postura neutra? Como que eu pratico? Estar na postura neutra é sem medo, sem julgamento, sem intenção e sem conhecimento. E toda vez que a gente vai atender alguém, que já aconteceu comigo, a gente quer ser assertiva. A gente fica lembrando, eu aprendi isso, aí eu vou aplicar. Aí você desconecta com o cliente. Então, o que que é o aprendizado? Quando você primeiro coloca na sua vida, aí você deu conta, aí sim você consegue atender bem o seu cliente sem medo. Aí você está falando alma com alma. Se você for querer entrar num campo e ser assertiva, querendo muito, muito, muito ajudar, você já não está neutra. E isso é importante identificar, né? Então, essa postura precisa de um treinamento. Aí, né, eu vou abrir aqui os microfones, né? Eu vou perguntar, né? Adriana, como é que você sabe que você está na postura neutra? quando eu não tenho intenção de ajudá-lo. Fico Então, somente no lugar. mas você tratou o seu medo, o seu julgamento? Tenho trabalhado. Exatamente. Então, também dentro disso, o que que a gente trabalha? O intrapessoal, né? A gente tem um nível, a gente trata primeiro o lado pessoal, para separar o que que é seu e que é do clã, do seu sistema, tá? Que é o segundo nível. Se você não saber o que é seu e também o que é do seu clã, você, a hora que abre o campo do cliente, você. E abrir campo é a coisa mais fácil que tem. Agora, o que que você faz quando você está lá? Esse que é o problema, né? Elza, boa noite. Fala um pouquinho. Abre seu microfone, por favor. Então, Gabriel, boa noite. Eu não tenho prática, né? Como eu lhe falei, eu não tenho prática em constelar, só tenho teoria. Então, Tá. Então, vamos ali. Ângela, você gera, resultados, um diagnóstico preciso e rápido no seu atendimento? Acho que ela está ocupada. Vamos lá. Andréia, a mesma pergunta para você. Pergunta novamente, Regina. Você consegue entregar, né, na prática,
um diagnóstico assertivo e rápido nos seus atendimentos? Eu não faço constelação, só trabalho Sim, a terapia sistêmica. Sim, sim. sim. Em quanto tempo? Eu geralmente 5 sessões. Eu faço um acompanhamento. Hum, Bastante resultado, graças a Deus. uhum. Então tá ótimo. Então você ganha tempo, né? Ângela, a mesma pergunta. Você ouviu a pergunta? Desculpa, eu precisei sair um pouquinho. Não tem problema. Você consegue, né, dentro da sua técnica, na prática, entregar um diagnóstico e preciso nos seus atendimentos em quanto tempo? Diagnóstico preciso. Sim, eu faço uma sessão só, ou com Uhum. bonecos ou em grupo, e normalmente eu consigo chegar no centro da questão. Eu não, o campo, né? Mas a gente consegue concluir qual é o principal motivo que está impedindo o fluxo da vida. Em quanto tempo? Uma sessão, né? Em grupo depende uma hora e pouco, e com bonecos eu demoro um pouco mais, 2 horas, 2 horas e meia. É, aí o que que acontece, né? Cada um de vocês que atende dentro das suas técnicas, né, tem algum tipo de dificuldade. Hum? Ninguém tem dúvida? Então vocês estão nadando em dinheiro. Não, dúvida, assim, às vezes é na estratégia de responder. Não é de responder, é de devolver as frases com que aparece no campo, entendeu? Então, um dos cursos que eu fiz diz o seguinte: se frase sistêmica fizesse efeito, surdo, mudo e cego não poderiam ser constelados. O que quer dizer isso? Que não é a frase que traz, tá? O que as pessoas leem? É, leem os livros e os É livros têm que justamente ser isso, lidos. Regina, desculpa, é justamente isso. Eu não gosto das frases, eu não gosto de estar repetindo, porque, e eu tô falando assim, não é o Lógico, a gente consegue compreender ali quando aparece. Eu tô falando, em vez de a pessoa se prender a isso, como transformar aquilo, agora sim, né? Com a prática, eu tô já conseguindo perceber, que é o que o cliente traz, eu devolvo na pergunta para que ele comece a enxergar o que está no campo. A resposta do cliente está na pergunta que ele faz. Essa é a arte. Por exemplo, hoje de manhã nós tivemos um atendimento, né? A facilitadora foi a Helenice, né? A Helenice, acho que falou, falar a frase, só que assim, não é aquela frase. Os livros do Bert, eles são muito complexos, porque como a vida, ela é dinâmica, cada livro do Bert foi numa fase. Então, quando a gente faz estudo dos livros, tem que ser com alguém da vanguarda, para explicar por que que aquela constelação ele usou aquela frase. Só que as pessoas, elas fazem cola copia, né? Ela acha que ela pode embutir as frases. Por exemplo, quando uma pessoa é nova na sistêmica, vamos dizer assim, você fala, é uma pessoa que foi abusada, tá? Pelo próprio pai. E aí você falar, querido papai, ela não vai falar isso. Ela vai se recusar. Então, como que esse seu instinto, como que você lapida o seu instinto de perceber que momento usar a palavra que é a arte. Porque eu vejo assim, né? Tem curso que dá o e-book de frase sistêmica. Não é a frase, é o como, o como. Se você não entregar o que o cliente precisa, ele vai embora. Ele vai embora. E tá um monte de pessoas achando que está sendo assertivo, mas não gera resultado concreto. A pessoa quer ser mãe, ela quer passar a mão na cabeça. Alguém falou que Bert é grosso, é estúpido, né? Porque não entende nada. Não entende nada, sabe? A pessoa interpretou daquele jeito. Então, né, o nosso outro professor fala assim: a realidade é igual fatos vezes a sua interpretação. Então, tem que ter um grupo ao qual você tem que calibrar a sua interpretação. Quantas constelações vocês fizeram que apareceu que a sua interpretação perante seus pais está totalmente desconectada? Agora, se você não percebe isso dentro de você, se você não está bem com seu pai e com a sua mãe, não adianta, você não vai conseguir estar bem com o pai de ninguém, mãe de ninguém. Como você olha para os seus pais, você olha para a vida. E isso é importante.
Não, a pessoa já quer assim, não, eu não tenho problema, eu não me dou muito bem com a minha mãe. Aí já sai fazendo, não, você tem problema com a sua mãe, você tem problema com a sua mãe. Eu não tenho problema com a minha mãe, né? Então a interpretação da pessoa tá descalibrada. Então aí que tá. Qual energia que a pessoa tem para trocar, né? Só dois adultos conseguem trocar, né? Troca a profissão é fora da família e dinheiro também é fora da família. Por que que o dinheiro é fora da família? Porque a nossa mãe não serve de graça, ninguém paga. Olha, pai, toma um salário. Olha, mãe, toma um salário. Já viu o filho fazer isso? Por isso que a gente fala que dinheiro a gente recebe fora da família. Só que tem uma coisa: será que as pessoas estão preparadas para receber a energia do dinheiro? E o que significa dinheiro para cada um de vocês? O que que é sucesso para vocês? O que é profissão para cada um de vocês? Cada um tem uma interpretação. Agora, é verdade o que vocês falam, mas não é a realidade. Realidade é outra coisa, né? E é isso que o fluxo vai mostrar. Dúvidas, perguntas? Então vai lá, Camila, é com você. Só ia colocar uma coisa, Regina, que acho que a maior dificuldade, pelo menos para mim, é ficar neutra, né? Não entrar com conhecimento. Eu, às vezes, fico querendo explicar a constelação, ao invés de deixar fluir, né? Nem hoje de manhã eu congelei ali e, né, pedi help, porque eu ia começar a explicar no lugar de... Quando você vai para o racional, É, é porque o raciocínio ele é mais rápido, a alma é lenta. sim, A gente esquece isso, a alma é lenta. Então, quando você viu que você tem uma coisa em comum com aquela pessoa, com a sua sim, cliente, claro. tá? Então, você tem que voltar para casa e olhar. Por que que você travou ali? Uhum, Agora, se não tivesse um suporte, você ia parar a constelação, tipo, que as pessoas falam, sua alma já viu que tinha que ver. E não viu a raiz do problema. Aí, o que que ia fazer? Você ia estar emaranhada no sistema do seu cliente. uhum, Você travou, ordens da ajuda. A ajuda, ela tem que não prejudicar nem o ajudado, nem o ajudante. Como, né, tem uma frase, quem não tem competência não se estabeleça. Então, se você vai sozinha, se você fosse sozinha, você ia estar lá, né, o seu crédito com o universo em débito. Olha lá, você já voltou lá, você está devendo para o universo. Em vez de você estar ajudando, você está prejudicando. Então, qual é o legado do Bert? O amor cego, que ele conseguiu descrever, o que é o amor cego, ele conseguiu descrever as leis sistêmicas. No fluxo, vocês vão ver que tem mais duas leis, tá? Complementares, mais três, na verdade. É, e vocês vão olhar é, como sair de um emaranhamento. É, resolvi aqui compartilhar com vocês a página, né, do fluxo sistêmico. Depois eu vou disponibilizar o link, vocês podem entrar no link, ler direitinho, né, ver os detalhes, né? Mas o que eu gostaria também de adicionar do que a Regina falou, todas as aulas, né, serão 2 aulas por mês, online, né, ao vivo, e a gente vai trazer um tema específico, né? Cada tema, obviamente, ele segue uma ordem, né? Uma ordem de aprendizado, então é um aprendizado progressivo, né? É como se estivesse numa academia e primeiro você começa ali com a base, daí vai fortalecendo, daí vai ficando mais complexo, né? E nas aulas vai ser dado a explicação do tema, vai dar exemplos do tema, né? Vai ser aberto para perguntas sobre o tema específico da aula e algum movimento também sistêmico referente ao tema falado, né? Só de material, hoje a gente tem mais de 50, né? Então são assuntos diferentes, né, dentro da sistêmica. A intenção, né, do programa, do fluxo sistêmico, é treinar realmente o constelador, não só o constelador, porque outras pessoas também podem fazer esse treinamento, para quem quer ter uma vida mais próspera, para quem quer entender a sistêmica, para quem quer compreender como funcionam essas leis aí malucas, para que minha vida, né, comece a funcionar, né? E conforme a nossa experiência, né, com a mentoria, a gente vê o quanto o conhecimento às vezes atrapalha na evolução, tá? Muitas pessoas utilizam o conhecimento como uma barreira para aprendizado, né? Então, às vezes a pessoa não entende nada e ela consegue, assim, entrar no fluxo. Compreende as leis, consegue, né, ter uma visão maior sobre a própria situação e começa a tomar atitudes, né? Porque o que que é o fluxo sistêmico? É você tomar atitudes, né?
em relação ao que é necessário mudar. Então, assim, na constelação, a pessoa visualiza o que precisa ser mudado, mas se ela não faz nada, não vai mudar nada, né? É só mais uma informação. Então, o fluxo, ele vem é, com essa, com essa finalidade, né, de pôr em prática, né? Mesmo nós que trabalhamos já com a sistêmica, né, eu não trabalho muito com constelação, mas nessa parte da filosofia sistêmica, né, exige que a gente perceba e preste atenção, porque se a gente fica meio distraído, a gente entra de novo em alguma pegadinha da vida, né? Então, esse treinamento também vai fazer com que vocês fiquem mais atentos, né, à sua vida e às suas escolhas, né? Para que realmente você entre no fluxo do mais, né? Quando as coisas estão acontecendo, quando os clientes aparecem, quando o dinheiro vem assim do nada, você recebe um dinheiro que você estava esperando, ou quer dizer que você está no fluxo do mais. Mas se você está sentindo fraco, se você está sentindo que o dinheiro não vem, que os clientes estão te dando tombo, já é um sinal que você está no fluxo do menos. Então, assim, toda essa percepção, né, vamos apresentar no programa, né, no curso, o fluxo sistêmico, né. Na página tem alguns depoimentos para quem, né, quiser saber mais, né, sobre o trabalho da mentoria, da Ruber, né. Então, o que que vai ser o curso, né? 2 aulas ao vivo por mês, que vão ser gravadas e disponibilizadas na plataforma, no Hotmart. Todas as aulas terão um PDF, tá? Sobre o assunto que foi comentado, com exercício, com outros exercícios, né? Para você fazer essa busca interna. Aulas, né, 100% online, quer dizer, você pode estar em qualquer lugar, até se estiver de férias aí na praia, você tira um tempinho para ver as aulas, né? E e os 30 primeiros inscritos vai receber um livro, tá? O livro é O Poder de Transformação da TRG, do Jair Soares, com a participação especial da Regina, né? Ela tem ali uma parte do livro, então é um bônus bem bacana, a gente vai enviar para vocês, né, no endereço de vocês. Um desconto de R$ 300, né? O valor do curso é 1.500, mas os primeiros 30, né, alunos, né, vão pagar 1.200, né? E na plataforma Hotmart você pode dividir até 6 vezes, né? E esse é um pagamento semestral, tá? Então, assim, o que a gente está fazendo é um programa semestral, né? Que hoje é 1.200 com desconto. E depois, né, do primeiro semestre, a gente vai continuar, porque realmente tem material, assim, para 2 anos. É muita coisa, né? E daí, se você tiver interesse em continuar, né, faz a atualização da inscrição para mais 6 meses. Né? Além disso, claro, né, a gente sempre coloca que a parte da comunidade, né? Então, assim, a sistêmica, ela é a filosofia, né, dos relacionamentos. Então, essa também é uma intenção de tornar, né, a Rubedo uma grande agrégora de pessoas que têm o mesmo, né, o mesmo sonho, o mesmo desejo, a mesma missão, né, de ajudar o outro, mas também cuidar de si mesmo e, através do nosso trabalho, levar essa filosofia que é tão maravilhosa, pelo menos para minha vida, me mudou muito, me trouxe coisas muito. Nossa, me trouxe uma visão sobre a vida que eu, né, não tinha nem ideia. Então, eu acredito que todos vocês que já estão nesse caminho também, né, estão porque trouxe mudanças, porque trouxe um despertar. E essa que é a missão da Rubedo, é realmente, né, levar isso para mais pessoas, né, mas não como constelação, e sim como uma filosofia de vida, né? Hoje a gente sabe que não precisa de uma constelação, né, para que a pessoa perceba, para que a pessoa sinta o que é necessário mudar, né? Então, assim, a postura sistêmica, ela é um passo à frente da constelação familiar, né? Isso daqui é você ter o poder na sua mão da sua vida. E você mesmo poder sentir o que está acontecendo e fazer os movimentos necessários por si só, tá? É, deixa eu ver mais alguma coisa aqui. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho do o material, né? Um dos materiais aqui da. Esse daqui é da aula 5, tá? Então, todas as aulas vai vir com material assim, bem completo, bem organizadinho. Esse daqui, por exemplo, é a reflexão sobre a vida, propósito e crescimento, né? Fala muito a questão do propósito mesmo, né? Que a maioria das pessoas, elas estão perdidas, elas não sabem o propósito de vida, né? Motivação, né? Emaranhamentos, né? Um pouco sobre o dinheiro também, né? O risco necessário para que você faça dinheiro, né? Você não tem que esperar estar tudo certinho e ter toda a certeza do mundo para você arriscar. Na verdade, na sistêmica a gente aprende que primeiro você faz, daí você recebe, né? Não tem que estar tudo perfeito.
dependência financeira, a importância de estar no presente, né? Só no presente que a gente pode mudar, né? A questão do medo que está tão presente na nossa vida, né? Para que a gente tome uma atitude. E aqui o exercício, né? Todos os PDFs vêm com exercício extra, que é fora do exercício da aula ao vivo, né? Isso aqui vocês vão receber pela plataforma mesmo do Hotmart. Até aqui alguma dúvida, gente? Lembrando que quem já é mentorado da Rubedo ainda vai ter um voucher de desconto, mais 10% em cima do valor já com desconto, tá? Que é uma implementação é um nível acima, né? Para vocês irem praticando, que é muita coisa mesmo, né? Então, é um desenvolvimento contínuo, é bem Kaizen mesmo, né? Você está 1% a cada dia melhor, né? Mas para isso, tem que ter muita coragem para olhar para a raiz do problema, né? Olhou a raiz do problema, aí o resto fica fácil, né? Igual lindamente a Ângela trouxe aqui. A Ângela, só de participar dos encontros, já falou que teve um resultado. Acho que a maioria de vocês que nos conhece já, né, teve uma boa degustação, um pouco acima do conhecimento que vocês já traziam. Então, é uma continuidade, né? Sempre avançando, né? Nunca parar. Abre os seus microfones, vamos interagir. Eu gostaria de fazer uma colocação, Regina, assim, para que esse conhecimento, essa abordagem que você traz, mesmo junto com nós ali nos cursos, você vai aprofundar muito mais aqui, né? Já nos dá, assim, um parecer muito mais amplo do que a gente já teve. Porque os cursos que a gente faz e absorve, pelo que eu já percebi, tem toda uma teoria, um embasamento, né? Tudo certo, ok, é ótimo. Mas, como diz assim, na hora de colocar na prática, assim, você traz algo a mais que eu não vi nos cursos sendo ensinado. Então, isso é muito rico, nos enriquece muito, né? E eu acho que o pessoal que participa com nós do grupo pode falar a mesma coisa, né? Que o que ela fala, o conhecimento que ela traz, não tem em outros lugares, que eu já percebi, né? Pelo menos. Então, é muito rico isso aí para quem é novo aqui, né? Está chegando agora. É muito, muito importante esse conhecimento diferente que você traz, que não tem esmiuçado em outro lugar, né? Que você, tipo, é como se você desenhasse para nós, né? Onde está ali as partes que a gente não tem e não vê, né? O que eu vi, né? O que eu faço hoje é a dificuldade que eu tinha. Lá atrás, quando eu fui constelada a primeira vez, falaram para mim que eu tinha que tomar o feminino. Aí a minha interpretação, o que eu entendi que é tomar o feminino? Passar batom e usar saia. Fiquei 5 anos esperando algo acontecer, porque eu falei, pronto, né? Eu vivia de calça comprida, eu falei, agora eu mudei, tomei o meu feminino. Então, assim, tecnicamente, não tinha uma pessoa que me explicou o que eu deveria, o que que é tomar o feminino. Então, eu vi que isso no mercado tinha uma deficiência, que a maioria joga lá, fala os termos técnicos, o que que é amor cego? O que que é amor cego? Às vezes eu lendo, eu não sei o que que é amor cego, né? Saber que você tem o problema, eu não quero saber o problema, eu já sei, eu quero saber como eu saio do problema. Só que às vezes você tem que tomar uma atitude, né? E aí, você indo sozinho, você fala, não, amanhã eu faço. Quando eu esperar a coragem vir, eu faço. Quando o dinheiro vir, eu faço. Quando ficar perfeito, eu faço. Então, né? O que que a Rubedo propõe? Ir junto com o cliente. Você não vai sozinho, você vai com a Rubedo. Então, tem um suporte ali. Tipo, né? Igual quando você está em bando, né? Você começa a provocar outro, né? Quando você está sozinho, você fica meio cagado. Então, quando você vai junto, você vai mais forte. Porque se você cair, você fala, não, eu não estou sozinho. Eu vou com alguém que já foi, já chegou até ali. Então, te dá mais segurança. Então, o que que nós fazemos? Nós vamos com o cliente, igual a criança aprendendo a andar de bicicleta. A gente coloca a rodinha e vai segurando, né? Aí, quando a gente sente que ela tem firmeza, confia nas rodinhas, a gente solta. Daí ela vai pegando equilíbrio, você vê que ela já não capota, assim, na rodinha, ela já vai só na roda principal, na base lá. Você vê que ela sabe frear, que ela sabe fazer curva, que ela cai menos. Aí é o momento de tirar a rodinha. Então, nós vamos com o cliente até tirando a rodinha aos poucos. E isso o que que acontece tudo junto? Você vai aprendendo, você vai se tratando, você vai absorvendo conhecimento, tudo junto e misturado. Você não precisa fazer um curso, absorver o curso. A gente sabe que sozinho, se a pessoa não tiver disciplina, ela não tem paciência de fazer o curso da maneira que deve, né? Já com a supervisão, tem uma cobrança. Com cobrança,
né? A pessoa se obriga, porque, né, vai ter chamado oral. Então, ela se obriga a ficar ali até, né, e ter um tira-dúvidas. Será que eu entendi mesmo o que que é amor cego? Será que eu entendi o que que é compensação? Porque às vezes a pessoa generaliza as coisas. Compensação tem que ser de tamanhos iguais. Mas o que que são tamanhos iguais? E essa compensação, também que eu vejo que em poucos lugares explicam, que essa compensação tem que ser diferente e complementar. Aí, alguém sabe traduzir o que eu falei? Que a compensação tem que ser diferente e complementar? É um termo técnico. Vamos, gente, se mexam. Quem sabe o que que é? Compensação diferente e complementar. Vamos, pessoal da constelação. Vai, Eu vou missionário. Eu vou falar o que eu vi no livro do Décio, né? Sim, Ele fala assim, por exemplo, ele dá o exemplo até da compensação e da expiação, sim. né? Por exemplo, uma pessoa vem e quebra os ovos, aí para expiar eu quebro o meu também. E né, na compensação, ok, quebrei os ovos dela, eu tenho uma dúzia, eu divido, meio meu e meio seu. Nem ele nem eu, fica tanto no prejuízo, né? Ao contrário do que muitas pessoas confundem, né? E eu falo isso porque era uma das coisas que entrava muito em confusão a compensação e a expiação. Amém. Então, se você não tivesse o livro, você não saberia explicar aonde você conheceu o livro. Foi você que me indicou ele. Exatamente. Então, sim, vai ter coisas que vão agregar, né? Coisas que não estão em qualquer lugar tradicionalmente em termos de constelação. Então, saber isso, né? Quando compensar, o que é o diferente e o que é complementar. E isso vai ter também no fluxo. Então, tem vários termos que a gente faz e nós não sabemos que estamos sendo antissistêmicos. E é importante saber isso. Por que que eu peguei pessoas, médicos e advogados? Aqui temos outra doutora, que é a Ângela. Porque são totalmente racionais. O que que eu fiquei testando? Tá? O sentir nessas pessoas racionais. Até hoje, atendi magistrados, né, juízes, desembargadores, nunca recebi um processo, porque se fosse para ser processado, eu seria. Então, a postura sistêmica, tá, combate qualquer coisa cartesiana. Coisas cartesianas servem para coisas fixas, e o ser humano, ele não é fixo. Então, não adianta você fazer uma frase sistêmica sobre mãe para todas as mães. Não vai pegar. Não adianta você pegar uma técnica para uma pessoa racional. O que que uma pessoa faz racional? Pensa, ela não sente, ela bloqueia. Aqui ela controla. Aí ela também começa a te pôr no paredão, fazer um monte de perguntas, que se você não estiver preparado, ela vai te atacar. Vai atacar você, vai atacar a constelação. A constelação é maravilhosa, mas as pessoas estão despreparadas no mercado. É a mesma coisa. Você vai fazer uma cirurgia plástica. Você vai com aquele que está top no mercado ou aquele que fala assim: ah, olha, eu acabei de me formar, eu te dou um desconto. Eu faço para você uma lipo, um silicone, uma plástica por R$ 1.000. Topa? É isso que tem no mercado. Então, a gente dá uma olhadinha para tudo isso. Você quer ser um profissional top de linha, reconhecido, ou você quer ser mais uma pessoa que aplica a constelação no mercado? Então, assim, se vocês fuçarem no meu Instagram, ninguém, na verdade, nem sabe o que eu faço, porque eu não preciso fazer marketing. É o que eu falo. Aqui tem poucas pessoas, são pessoas fiéis. Eu prefiro ter 10 pessoas fiéis do que 50 novidadeiros, porque dá trabalho converter um cliente. Dá trabalho. O que eu vi também? Cobrar barato, os clientes são altamente exigentes. Altamente, pode ver, cobra R$ 100 para você ver a dor de cabeça que você vai ter. Então, o meu ticket, por exemplo, médicos e advogados, a minha mentoria é 70 mil. Então, todo mundo fala, eu vou te ajudar a ter a agenda cheia. Eu odeio agenda cheia, eu gosto de agenda lucrativa. Eu tenho 2 clientes pagando 70 mil cada um, eu trabalho menos, o tempo que eu ganho, porque tempo não tem volta, né? Como que você volta no tempo, né? Então sobra tempo para mim me divertir, para mim estudar, para mim atender o meu, pagando 70 mil, eu vou entregar o meu melhor. Isso vai me obrigar a estudar, porque eu vou procurar mentores melhores para chegar ali mais rápido. Então eu troco a energia. Ninguém pensa assim, não, vou ter quantidade. Aí que eu vejo um monte de gente cansada, esgotada para fazer quantidade. Aí, olha, tem 1 hora, o seu tempo está acabando. Não. Não sei quem faz mentoria comigo aqui. Eu fico o tempo que for necessário. A maioria dos clientes fala, olha, eu tenho compromisso, eu tenho que sair. Mas se depender de mim, se eu tiver tempo, eu fico o dia inteiro atendendo. A nosso atendimento são em média de 2 horas, 3 horas. Enquanto a pessoa tem problema, eu fico ali com ela.
Então, o que que a gente faz? Ganha mais, tá? Mas a gente entrega o nosso top Master Plus para o cliente. Dá tesão para entregar o meu melhor para o cliente. Então, eu estou a serviço realmente da vida. Eu não olho para o bolso do cliente. Eu não fico, não preciso fazer marketing falando, eu te vendo isso. Não, não, não precisa. E eu nunca fiquei sem clientes. A Camila já foi uma mentorada minha, né? E eu já tenho uns 3 anos que nós nos conhecemos, eu nunca fiquei sem cliente. Só que eu tenho clientes lucrativos. Essa é a diferença. Regina, você é louca? Todo curso que eu participo fala que eu sou louca. Né? Tem um cliente meu que está ali, também vocês vão receber o link lá, vai ter os depoimentos, que o Vinícius é o primeiro. Ele é terapeuta, ele cobrava 350 a sessão. Né? Eu estou aberta aqui porque ele autorizou. Depois de 4 meses, ele só tem uma ferramenta, uma terapia. Quanto que ele passou a vender? 20.000 pacotes. Então, ele tem qualidade, tanto é que ele fala, Regina, estou na academia, agora está me sobrando tempo para ir na academia. Eu não tenho que ficar prospectando todo dia um cliente. Não, eu vendo pacote. Então, é isso, essa coragem, né? Se você tem medo de oferecer o seu valor, né? Se você tem medo de precificar, tem alguma coisa dentro de vocês que está estagnado. 99% dos meus clientes faturam mais do que eu. Porque eu decidi qual público que eu quero atender. É difícil? Não, não é. Então, não é só um propósito. Tem que ver se esse propósito é seu ou você está em lealdade com alguém do sistema. Então, a gente também vai ajudar vocês a ter um grande propósito. O seu propósito. Para que você quer o propósito? Hã? Isso é importante. Porque às vezes você pode estar achando que é o seu propósito, não é. É isso que vocês têm que ver. Dúvidas? Abra os seus microfones. Vocês entenderam tudo? Quem já é meu mentorado, tudo bem. Né? Mas a Adriana, a Elza, né? A Ângela, né? Vocês têm dúvida? Adriana. Eu gostaria de informar alguns temas, tá? Que vai ter no fluxo sistêmico. Por exemplo, guiando os filhos para o sucesso, pais e filhos, essa parte de criação também, né? Ordens da ajuda, claro, né? No contexto familiar, o que é muito importante, para você não sair do seu lugar. Os mentorados aí sabem do que eu estou falando. Quem que fica saindo do lugar aí, hein? 5 círculos do amor, que quase ninguém da sistêmica conhece. Leis sistêmicas e vida profissional, tá? Como que encaixa uma coisa a outra. Autoestima, amor próprio, e alta de autoconfiança. Consciência leve, consciência pesada, que é também outro grande legado do Bert, que a gente faz isso o Efeitos, tempo todo. os efeitos do conforto e da boa consciência. Então, a gente entra também na boa consciência e má consciência. Na verdade, sim, são muitas aulas, gente. Tem muita coisa. Herança, né? Tudo que, né, eu trouxe também do direito sistêmico, né? Eu atuei como facilitadora na vara familiarista e trabalhista, né? Como que sempre tem alguém que tem um problema na justiça, né? Inclusive, né, daqui a pouco vai ter um relato que eu estou aplicando isso. Como que o seu pior inimigo olha para você? Como que você faz um acordo sem ir para o judiciário, tá? E ainda você ganha uma amizade com o seu pior inimigo, que essa é a ciência das constelações, tá? Você tem que fazer e não estragar a relação. Pelo contrário, tá? Você tem que construir relações até com o seu pior inimigo. Então, eu estou praticando isso, tá? E vou trazer aqui. Tudo que está colocado aqui, eu pratiquei na minha vida. Droga e adicção, né? A maioria sabe que eu tenho um filho morador de rua, né? Que é dependente, como que eu fui tratar a minha codependência, né? Na veia, né? Por que que você atrai um perpetrador na sua vida, né? Então, assim, como você sai dessa estagnação, né? Para o fluxo do mais, né? O fluir na sua vida.
O que que você faz com o que a vida fez com vocês? Cada um tem de um modo diferente. Como que é um novo olhar para a doença? Que é uma coisa, né? Que também. Como que é construir novos relacionamentos? Como que você despede dos relacionamentos? Como que você faz uma transição de carreira? O que que é trabalho? O que que é profissão? E, assim, dentro de cada um que vocês já trazem, né? O conhecimento dentro de vocês, né? Faz vocês transformarem. Vocês investiram em vários cursos, mas vocês já tiveram. Porque investimento, para mim, é você ter você investiu dinheiro, você tem que ter o retorno. Aí a pergunta: vocês já tiveram o retorno do investimento que vocês fizeram em vocês? Senão, não é retorno, é rasgar dinheiro. Ah, eu vou comprar curso, né? Põe toda a responsabilidade em cima do curso e não tem o retorno. Eu já tive. Então, o que está acontecendo no fluxo, tudo foi testado e aprovado. Não tem nada aqui que eu não tenha passado, né? Como que eu tenho medida protetiva, né? Como que eu falo isso, né? Violência doméstica. Então, como que você sai de uma situação e o seu perpetrador, tá? Acaba tendo bons olhos para você. Como que você para de excluir? Agora, a questão é, quantas coisas você está excluindo, violando a primeira lei, e você nem percebe isso? Então, essa nova postura sistêmica, tá? Você não precisa nem fazer constelação para atender alguém. Quem me conhece sabe que eu faço isso direto, e a pessoa não percebe. Então, aprender isso, tá? Porque do jeito que está indo, como as pessoas estão levando as constelações, elas vão ser extintas. Tudo que você obriga, luta para ficar, né? Como ensina lindamente Bert, porque Bert nunca quis impor isso para ninguém, né? Tudo que é imposto, né, tem problema. Então, assim, o que que vai prevalecer? A sua postura sistêmica. Isso é mais forte, é mais poderoso. Quando você está na sua postura, tá? A tendência é você vem para o seu lugar e tudo vai entrando no seu quadrado, automaticamente, sem esforço, sem mágica, só na sua postura. Agora, ficar na postura é muito doloroso, mas vai doer uma vez só. E você perceber quando você está saindo, que a gente sai toda hora, toda hora. Para pertencer, a gente sai da nossa postura. Tá? Então, assim, é orar e vigiar o tempo todo. Né? Aí já vai no automático, mas você tem que fazer isso com uma certa consistência, com uma certa persistência e com uma certa disciplina. Quando você está no seu lugar, a vida começa a fluir. O que que é fluir? Você tem novos relacionamentos, o dinheiro vem para você sem esforço, em abundância. Você consegue trabalhar menos, ter qualidade para ficar com seus filhos, com seu marido. Tá? Você vai trabalhar menos e faturar mais. Tá? Mas, de repente, tem que ver qual lei que está sendo violada. Tá ok? Dúvidas? Então, vamos encerrar. Tem Data dúvidas? para começar. Data para começar. Vocês colocaram? Data já definida para começar? Ou já, quando compra, já entra, já tem as coisas tudo gravadas? Dá um spoilerzinho aí. Não, essa aula vai ficar, né? Essa masterclass vai ficar gravada, mas já tem o PDF, tá? A aula gravada são os encontros, porque às vezes, assim, o que eu vou pedir é o seguinte: quando for para o encontro dos fluxos sistêmicos, vocês não levarem caneta, porque como vai ficar gravado e já tem o PDF, essa coisa que eu falo, joga a caneta, fica no estado de presença. Só na presença acontece o movimento sistêmico. Então, o que eu vou pedir é realmente abrir a câmera e ficar no seu momento de presença. Ali você vai absorver. Você nunca mais vai esquecer, né? Quem aqui que tomou um tapa na alma e esqueceu de mim? Né? Então, isso que tem que ficar, porque quando você entra na constelação, que você está naquela situação, você vai vir no teu corpo, igual trauma. Vai bater, putz, eu passei com isso, pô, vou fazer com o cliente o que fizeram comigo. Aí, esse gapzinho, viu, o Karine? Para. Tá? Você vê que assim, eu não dou tempo para o cliente revidar, tá? Então, esse time, tá? Você tem que saber. Isso vai ter instintivamente nos seus atendimentos. Tá? Você vai pegar, você vai falar, yes, né? Agora sim, tá? Você vai sentir isso, o momento de você parar. Eu ri porque a Elza riu quando ela falou, quem nunca levou um... Tá. É que eu não lembro, eu falo, gente, eu não lembro a constelação de vocês. É só naquele momento. Depois, meu HD não. Eu ocupo com a minha vida pessoal. Eu não gravo história de ninguém, não. Né? Mas é aí, Elza, conta um pouquinho. Como você ficou 2 dias com ódio de mim?
3. Três. Ah, então eu peguei. Então eu fiz um bom trabalho. Tem que estar com ódio da japa. É difícil, é difícil. E qual ficha que caiu? Muitas, muitas fichas. Nossa, muitas. Passou uma semana assim processando tudo. Semana inteira. Hã? Então, assim, né? Gratidão por você ter se exposto, colocado e estar aqui hoje depois da voadora que eu te dei. Né? A minha intenção foi te ajudar, Entendi. sabe? Então, assim, se eu falasse bonitinho com você, você já teria esquecido. Então, né, uma frase que nós usamos é: vai puta, vai com raiva, mas vai. Porque se você ficar assim, ó, parada, nada vai acontecer. Né? Quantas constelações você já passou? Quantas? Tá, então. E aí, né? Você, Foram né? 3. Três. Então, aí o impacto e olha que eu fui bem gostosinha com você, né? Não Nossa. dei. Não, gente, quem me conhece, Sozinha é boa. eu tomei Rivotril naquele dia. Eu só fiz Foi pergunta. doce, Não docinha. é, Helenice? A É, Helenice já fala. Já faz assim, ó. Antes de você me responder, deixa eu falar. A Helenice já vem assim, ó, no online. Calma, Regina. Entendeu? É igual cachorro de malandro que apanha. Você dá um grito, o cachorro se joga com as quatro, ria com as quatro para cima. A Helene já vem assim comigo, né? Então, assim, você é a primeira vez, né, que você tinha participado, mas é assim. Então, assim, você vai aprender que você vai atingir realmente a raiz que a pessoa precisa ver. É isso que, né, o fluxo vai trabalhar, ok? E aí, no privado, para quem participou, né, do Quem São os Mentorados, a Camila vai enviar o voucher de desconto. Não comprem ainda. Você não pôs no grupo ainda não, né, Camila? Não, não, não. Então, aí você põe aqui o link e depois no WhatsApp também, né? Mas o voucher só, né? Ou você põe aqui também, né? Não, é que não tem mentorado aqui, né? Só vai ganhar aqui já. Não, o voucher vai para os mentorados, né? Daí o valor normal de desconto para os primeiros 30 é 1.200, né? E pode parcelar no cartão lá na Hotmart. Eu vou, eu vou disponibilizar lá no grupo mesmo o link. Daí vocês, né, com calma, olhem lá direitinho, né? Qualquer dúvida, podem me chamar também no privado ou chamar a Gina, que a gente tira a dúvida de vocês, né? Provavelmente as aulas já começam o mês que vem, tá? Mês de abril. Semana que, Tá, mesmo, ah, semana que mês vem de já é mês maio. que É, sim, sim. Provavelmente na segunda semana, tá? Mas eu vou ver direitinho e informo vocês. mais. Muito obrigada por vocês estarem aqui, o tempo de vocês, à Obrigado. disposição, né? E o link vai Obrigada. ficar lá, né? Se vocês quiserem compartilhar com alguém que tem interesse, a Camila vai passar nessa explicação ali, você abre, está tudo definido, né? E o bônus só vai ser para os 30 primeiros, tá? Quando der, vai fechar. Não tem tempo, né? Mas, assim, fechou os 30 primeiros, vai voltar para o preço convencional. Né? Aí, se vocês conhecerem alguém e mostrar, e se a pessoa se interessar, né, nós agradecemos. Ok? Boa noite para todos, boa para noite. todos. Boa Tchau. Nos noite. vemos, Tchau, nos vemos por obrigada. aí. Tchau, tchau, gente. Tchau, Beijo, tchau. tchau.